Ele acordava todos os dias com a mesma certeza silenciosa. Nada de bom ainda o aguardava. O coração continuava batendo por teimosia, não por esperança. Havia 7 anos que respirava como quem cumpre sentença, trabalhando até a exaustão para não dar espaço às lembranças que insistiam em sobreviver dentro dele. Naquela região, todos sabiam que o dono da grande fazenda era um homem acabado, rico, respeitado, temido e absolutamente vazio. Diziam que ele havia enterrado a alma junto com a esposa e o filho, e que nunca mais permitiria que nada florescesse naquele lugar. Nem flores, nem gente, nem sentimentos. Então, sem pedir licença, uma mulher chegou. Não trouxe promessas, nem doçura fácil. Trouxe confrontação. Trouxe perguntas que ninguém tinha coragem de fazer. Trouxe uma dignidade construída à base de rejeição, abandono e sobrevivência. Uma mulher que aprendera cedo que o mundo não oferecia espaço para quem não tinha sobrenome. Ela não veio para salvá-lo. Veio exigir o que era justo. E, sem saber, colocou em risco o silêncio que ele usava como armadura. O que acontece quando alguém que desistiu da vida encontra alguém que nunca teve permissão para vivê-la? Quando duas dores diferentes se reconhecem sem precisar ser explicadas. Essa história não é sobre amor fácil, é sobre recomeço tardio, sobre escolher viver quando tudo dentro de você prefere desistir. Antes de continuar, me conta, de onde você está assistindo agora? Escreve sua cidade e seu estado nos comentários. E se essa história já te tocou, deixa o like. Isso ajuda o canal a continuar trazendo histórias que ficam. A fazenda Boa Esperança ficava a várias léguas da vila mais próxima, cercada por campos amplos e colinas silenciosas. Era uma das propriedades mais produtivas da região, conhecida pela disciplina rígida e pela eficiência quase implacável com que tudo funcionava. Nada ali parecia fora do lugar, exceto a casa. As janelas permaneciam fechadas, mesmo nos dias mais claros. As cortinas nunca eram abertas. A varanda, antes ponto de encontros e risadas, tornara-se apenas passagem. A casa não era lar. Era mausoléu. O dono chamava-se Antônio Monteiro. Tinha 46 anos e a postura de quem carregava peso invisível nos ombros. 7 anos antes, perdera a esposa e o filho no mesmo parto. Desde então, decidiu que sentir era perigoso demais. Antônio não recebia visitas, não frequentava a vila, não aceitava conselhos, trabalhava até o corpo ceder, porque o cansaço físico era o único silêncio que conseguia suportar. Do outro lado dessa história estava Elisa Nunes. Professora, 28 anos, filha de uma mulher que criou sozinha uma criança que nunca foi reconhecida pelo pai. Elisa crescera sabendo que não era desejada e que precisaria construir o próprio valor sem esperar validação. Quando chegou à vila, ninguém a recebeu de braços abertos. Mulher sozinha, sem família conhecida, sempre levantava suspeitas. Ainda assim, Elisa não veio para ser aceita. Veio para ensinar. O encontro entre essas duas vidas não foi romântico. Foi necessário. E mudou tudo. Se você gosta de histórias profundas, humanas e cheias de significado, se inscreve no canal e fica até o final. Essa história não termina onde você imagina. O homem que escolheu não viver. Antônio acordava antes do sol todos os dias, sem exceção. Não porque gostasse das manhãs, mas porque dormir era um risco. No escuro da noite, os pensamentos ganhavam voz, e ele não suportava ouvi-los. Vestia-se em silêncio, com movimentos automáticos, como se o corpo tivesse aprendido sozinho o que fazer. O quarto em que dormia era pequeno, simples, antigo quarto de hóspedes. O quarto principal permanecia fechado desde o dia da tragédia. A chave ficava guardada numa gaveta que ele fingia não existir. 7 anos antes, aquele homem fora outro. Tinha riso fácil, fazia planos, falava do futuro como quem acredita nele. A casa era viva. Havia música, flores, conversas longas na varanda ao entardecer. Tudo isso morreu no mesmo dia em que sua esposa morreu. O parto fora complicado. A ajuda demorara. Quando o médico chegou,
Já era tarde demais. O filho nasceu sem vida. A esposa o seguiu poucas horas depois. Antônio segurou a mão dela até o fim e sentiu algo dentro de si se romper de forma definitiva. Nos meses seguintes, recusou visitas, ignorou convites e mergulhou no trabalho com intensidade quase cruel. Decidiu que viver seria apenas cumprir tarefas. Nada além disso. A fazenda prosperava, porque ele não permitia falhas. Trabalhava junto com os funcionários, fiscalizava tudo, corrigia cada erro pessoalmente. Era justo, mas distante. Pagava bem, mas não conversava. Não sorria. Não participava. Na vila, comentavam que Antônio Monteiro estava morto por dentro. Alguns diziam que era triste, outros que era exagero. Para ele, era escolha. Sentir significava lembrar. Lembrar significava sofrer. A governanta, Dona Rosa, observava tudo em silêncio. Criara Antônio desde menino e via o homem definhar sem conseguir intervir. Sabia que nenhuma palavra o alcançaria enquanto ele não decidisse por conta própria voltar à vida. Ele não sabia, mas aquela decisão estava mais próxima do que imaginava. A mulher que nunca teve lugar. Elisa aprendeu cedo que o mundo não fazia concessões. Cresceu ouvindo a mãe repetir que não podia esperar nada de ninguém. Seu pai jamais a reconheceu. Nunca quis saber. Preferiu o silêncio confortável à responsabilidade. A mãe morreu quando Elisa ainda era jovem, deixando poucos pertences e muitas perguntas sem resposta. Sem família, sem herança, sem proteção, Elisa escolheu estudar. Tornar-se professora foi mais do que profissão. Foi resistência. Chegar à vila foi decisão calculada. Um lugar pequeno, distante o suficiente para que ninguém perguntasse demais. Alugou um quarto simples, levou poucos livros e uma mala modesta. Não esperava acolhimento. Esperava trabalho. A escola rural funcionava de forma precária. Crianças de idades diferentes na mesma sala, material escasso, ausências frequentes. Ainda assim, Elisa dedicava-se com firmeza, ensinava com paciência, exigia postura, despertava curiosidade. Foi assim que percebeu as faltas constantes de algumas crianças. Ao investigar, descobriu que vinham da maior fazenda da região e que o patrão não se importava se estudavam ou não. Aquilo despertou algo profundo nela. Não era apenas indignação profissional. Era memória. Era a lembrança de todas as vezes em que disseram que ela deveria aceitar seu lugar e não desejar mais do que sobreviver. Elisa decidiu ir até a fazenda. Não avisou. Não pediu autorização. Sabia que enfrentaria resistência. Mas sabia, acima de tudo, que não podia se calar. Quando duas feridas se reconhecem. O primeiro encontro foi duro. Antônio não esperava aquela visita. Muito menos aquela postura. Elisa não pediu favor. Apresentou-se, explicou o motivo e exigiu responsabilidade. Ele respondeu com frieza. Disse que filhos de trabalhadores eram problema dos pais, que escola não mudava destino, que o mundo era como era. Elisa sentiu a raiva subir, mas manteve a voz firme. Disse que aquela lógica apenas perpetuava a injustiça, que negar educação era condenar crianças a repetir ciclos de miséria. Antônio viu algo que não esperava. Alguém que não recuava diante dele. Aquilo o irritou e o intrigou. Quando ela foi embora, ele permaneceu parado por longos minutos. Não lembrava da última vez que alguém o fizera pensar. Nos dias seguintes, autorizou que as crianças voltassem à escola. Disse a si mesmo que era questão prática, mas não era. Passou a pensar nela com frequência, na forma como falava, no olhar firme, na dignidade que carregava, apesar de tudo. Os encontros se repetiram, sempre sob justificativas racionais. Conversas curtas que, aos poucos, se tornaram mais longas. Silêncios compartilhados que não incomodavam. Ambos reconheciam no outro algo familiar. Solidão, mas também havia medo. Antônio sentia culpa por permitir qualquer sentimento novo. Elisa sentia pavor de se apegar e ser rejeitada novamente. O passado de ambos se aproximava como sombra inevitável. Quando fugir parece mais seguro. A vila começou a falar.
Mulher sozinha visitando fazenda de homem viúvo nunca passava despercebida. Sussurros se espalharam. Julgamentos vieram rápidos. Quando o passado de Elisa ameaçou emergir, ela entrou em pânico. Sabia que, se a verdade viesse à tona, seria vista da mesma forma que sempre fora. Indigna, decidiu ir embora. Não por falta de amor, mas por medo de destruí-lo. Quando Antônio soube, sentiu algo quebrar. Percebeu que, ao tentar se proteger da dor, estava prestes a perder a única coisa que lhe devolvera a vontade de viver. Pela primeira vez em anos, escolheu agir. A escolha que redefine tudo. Antônio descobriu toda a verdade sobre Elisa, seu passado, sua origem, suas feridas, e percebeu que nada daquilo diminuía quem ela era. Foi até ela, em público, diante de todos. Escolheu Elisa sem vergonha, sem silêncio, sem medo. Pediu que ficasse, pediu que confiasse, pediu que construíssem algo juntos. Ela aceitou. Não porque precisava ser salva, mas porque pela primeira vez foi escolhida. A escolha que redefine tudo. Antônio descobriu toda a verdade sobre Elisa. Seu passado, sua origem, suas feridas, e percebeu que nada daquilo diminuía quem ela era. Foi até ela, em público, diante de todos. Escolheu Elisa sem vergonha, sem silêncio, sem medo. Pediu que ficasse, pediu que confiasse, pediu que construíssem algo juntos. Ela aceitou. Não porque precisava ser salva, mas porque, pela primeira vez, foi escolhida.